Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na JPR em São Paulo, Jornada Paulista de Radiologia, uma feira, uma das mais importantes aí da América Latina, nessa parte de imagem médica, radiologia, e hoje eu vou estar mostrando um pouquinho da feira para vocês. Meu nome é Rodrigo, eu sou especialista de ressonância magnética aqui da Canon e a ideia aqui é mostrar um pouquinho do portfólio que a gente tem. Então a Canon é a antiga Toshiba Medical, né? A gente tinha uma tradição muito grande em tomografia e ultrassom e com a marca Canon a gente trouxe esse mesmo know-how, essa mesma tradição para o mundo da ressonância magnética. Então hoje a gente trabalha com um portfólio 100% renovado by Canon. Então a gente está com basicamente 4 equipamentos no nosso portfólio: a Vantage Elan, a Vantage Orion, Fortune e Galan. Então hoje a gente tem basicamente uma máquina em cada segmento, trabalhando no segmento de 1,5 e no segmento de 3 Tesla também, desde o board 60 até o board 70. Então os produtos da Canon, todos eles têm em comum uma preocupação muito grande com o paciente. Então todos os nossos equipamentos têm um bore um pouquinho maior do que é comumente encontrado no mercado. O nosso board 60 a gente trabalha com 63 e os nossos board 70 a gente trabalha com 71. Mas não é só isso, né? A gente traz também um rebaixamento da mesa que dá uma área útil para o paciente dentro do board muito maior. Então os nossos equipamentos de 60 centímetros parecem que são de 70 e os nossos 70 parecem que são de 80. Então a sensação para o paciente e o conforto acaba sendo a principal preocupação da Canon. A gente também traz equipamentos que são menores do que comumente encontrado no mercado. A gente trabalha basicamente com 1,4 metros de profundidade do tubo, o que para o paciente que está lá dentro, quem já fez exame de ressonância está acostumado, que é um exame desconfortável, barulhento, e o tubo ele é muito fechado. Então, nosso tubo ele tem um caminho menor e é possível ver a luz no fim do túnel, digamos assim, e a gente consegue dar esse conforto a mais para o paciente. A gente também trabalha com uma tecnologia exclusiva chamada Pianissimo, que é uma tecnologia baseada em hardware para redução do ruído acústico. Ela basicamente funciona com uma câmara de vácuo que vai envolver a bobina do gradiente. A bobina do gradiente é a bobina que faz aquele barulho bem alto que a gente está acostumado nos exames. E como o som não se propaga no vácuo, a gente consegue garantir aí uma redução de até 90% de todo o ruído que o equipamento produz. Isso não é só para alguma sequência, não é só para uma região anatômica, é para todas as regiões, todas as sequências. Então, o conforto do paciente todas essas soluções que a gente tem trabalhando em conjunto. A gente também traz soluções de software, inteligência artificial, soluções para acelerar o workflow. Então, a gente tem soluções aí que conseguem acelerar em até 40% a rotina clínica. Então, a ideia aqui é trazer toda essa flexibilidade e todo esse conforto, tanto para o nosso cliente quanto para os nossos pacientes. Olá, bom dia. Eu sou o Pedro da Kelly Brasil. A gente trabalha com tubos e ampolas e acessórios para raio-x. Aqui nós temos um exemplar de como seria o funcionamento de uma ampola. Esse modelo aqui é o nosso KL74125. Ele, para gerar raio-x, ele precisa de no mínimo 40 mil volts. Porém, como aqui é só um expositor, a gente não vai colocar alta tensão, a gente só vai colocar 8 volts, que é para ela poder girar e acender, para mostrar como seria o funcionamento dela. Esse tipo de tubo, ele tem uma alta corrente, então, para poder dissipar o calor, ele gera muito calor, o anodo dele é giratório. O primeiro passo do funcionamento dela é girar o anodo, e agora a gente acende o filamento. Se eu precisasse girar o raio-x, eu colocaria agora os 40 mil volts e esses elétrons que estão circulando pelo filamento, eles seriam puxados e se chocariam com o anodo. Ao se chocar com o anodo, ele gera aproximadamente 99% de calor e 1% de raio-x, que é o que sai e vai gerar o exame. E como eu comentei, ele gera 99% de calor, por isso que o anodo gira, porque ele rotaciona e dissipa o calor. Esse modelo em específico, ele tem 2 focos para ajustar de acordo com o exame que você vai fazer. Porque se você for fazer um exame no braço,
como não tem muito tecido, você não precisa de tanto raio-x. Agora no tórax, você vai precisar de mais raio-x. Aí você dosa de acordo com o que você precisa, você escolhe qual direcionamento você vai utilizar. Tudo bom? Sou o Vinícius aqui da Mecalor, a gente está aqui no Instantes, na JPR. Aqui o que eu tenho nas nossas mãos é o nosso compressor, é uma tecnologia ponta de nova da Mecalor. É um compressor que não utiliza uma gota sequer de óleo, ele funciona totalmente na base elétrica, mancais magnéticos, então ele não tem atrito, ele trabalha com sistema inverter e o nosso soft start, para o funcionamento perfeito dele, ele trabalha totalmente com mancais magnéticos. O que acontece é que ele não tem mais rolamento, não tem atrito nos motores, e por conta disso acaba que a eficiência energética fica muito mais alta. Você pode ter uma economia de até 50% na sua conta de eletricidade. Esse aqui, ó, é o barulho de operação dele. Eu uso a sua fala, sabe? Ele não vai fazer mais barulho do que isso. É uma ótima opção para hospitais, locais de tratamento, onde a pessoa precisa de silêncio para poder se recompor. Por conta dele não ter esse atrito e ser totalmente por mancais magnéticos, ele consegue rolar com facilidade. Então, uma pequena forcinha aqui, e ele pode ficar uns 10 minutos rodando aí tranquilamente. Ao desligar, ele também mantém essa certa distância. Se você reparar aqui, ó, ele não encosta. Ele é parado totalmente pelo magnetismo. O magnetismo no próprio equipamento mantém ele ali. Esse equipamento não precisa de muito para continuar trabalhando. O que a gente recomenda são que a cada 5 anos você troque essa pecinha aqui, que seria um cooler para as próprias placas. Que aí seria mais onde não tem muito o que fazer, né, em relação a isso. Mas isso é um equipamento de alta eficiência energética que também conta com o nosso sistema inverter. O que é o sistema inverter? Ele vai conseguir identificar o que ele necessita para trabalhar. Vamos supor que você precisa de água a 8 graus e o sistema identifica que a sua água está a 9 graus Celsius. O que vai acontecer? Ele vai trabalhar suficientemente só para atingir os 8 graus. Agora, em outra situação em que você precisa de água a 8 graus e a sua água está a 15, ele vai identificar que ele precisa de um esforço maior e vai atender esse esforço maior. Então ele só trabalha no nível que ele precisa trabalhar para atender a demanda. E o que isso faz com que o consumo de energia desnecessário não aconteça. Então você tem uma redução de até 50% no consumo de energia. Olá, tudo bem? Eu sou a Dayana, application aqui da empresa Carestream. Nós somos uma empresa que fabrica os equipamentos radiológicos, a gente fabrica os equipamentos de alta qualidade, a gente trabalha com equipamento de radiologia digital, a gente também consegue agora, o novo lançamento, a gente está lançando um equipamento de radiologia analógica, que é o nosso equipamento Horizon, e aqui hoje eu vou apresentar para vocês o nosso equipamento portátil, que é o equipamento Rise, que a gente está numa expectativa que atenda, que chega aí em todos os hospitais, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Vou mostrar para vocês. Esse é o Rise, é um equipamento que tem uma característica muito bonita, ele chama bastante atenção, é um equipamento bem compacto, que tem um alto desempenho, a gente consegue entregar também uma qualidade muito alta de imagem para os nossos clientes. Então, o que a gente tem de diferencial aqui nesse equipamento? A gente tem um software que tem muitas ferramentas, a gente tem uma tela widescreen, que é uma tela grande, muito responsiva, tá? Ela é de touch. A gente tem muitas ferramentas aqui que a gente consegue alterar, que a gente consegue dar um upgrade nas imagens e assim proporcionar um melhor exame de radiologia digital para auxiliar os médicos no radiodiagnóstico, tá bom? Então, o que a gente encontra aqui nesse carrinho? A gente encontra aqui alguns compartimentos que a gente tem aqui. Inclusive, a gente tem dentro desse compartimento
A gente tem um adaptadorzinho que a gente chama de in-beam charging, que ele faz o carregamento da bateria quando está dentro do detector, tá? Então, uma vez que o detector estar aqui dentro do compartimento, essa bateria ela já está carregando já o tempo inteiro, tá? É um equipamento movido a bateria, ele tem uma bateria de lítio, uma bateria com uma durabilidade muito boa, menor tempo de carregamento, tá? Ela tem uma autonomia de 50 quilômetros ou fazer 1000 exposições dentro de um range ali de KV e de MS que foi estudado para a gente conseguir passar essa informação, tá bom? É um equipamento muito articulado, é um equipamento que a gente consegue mexer com muita facilidade, a gente consegue deslocá-lo à distância. Então aqui, ó, a gente consegue mover o carrinho, tá vendo? Te move o carrinho por aqui. Então a gente tem aqui o acionamento primário, que é essa barra de movimento. A gente consegue movê-lo aqui por essa alça aqui também, tem 2 botões, tá? E a gente também tem uma outra opção, que é mover o carrinho por esse controle remoto, tá? Esse controle remoto, ele tem uma capacidade, né, de até 30 metros, então a gente consegue, ele consegue se comunicar com o equipamento em até 30 metros, tá bom? Aqui a gente faz disparo, aqui a gente acende a luz da colimação, aqui a gente consegue mover o carrinho, tudo isso para poder auxiliar na praticidade ali de trabalho, de fluxo de trabalho dos operadores, tá bom? A gente tem aqui, ó, um sensor aqui, ó, no qual facilita que os operadores, principalmente os mais baixinhos, quando estão num ambiente que é estreito, né, que são os leitos, ele consiga pegar, recolher esse tubo com maior facilidade, tá? O que seria assim, eu estou num ambiente com precaução, um ambiente, né, que a gente não tem tanto espaço para se deslocar, eu consigo facilmente aqui, ó, ainda mais se ele tiver mais alto, ó, eu consigo pegar aqui, ó, coloco a mãozinha aqui e consigo recolher o equipamento, tá? Isso evitando a necessidade de, como, por exemplo, eu ter que ir até lá à frente para poder acionar o botão, tá? Então isso daqui é uma praticidade muito grande, tá? Isso aqui é um equipamento mais leve, a gente está trazendo um equipamento um pouco mais estreito também para poder atender os espaços mais reduzidos, tá bom? A gente tem um software aqui que vem com uma ferramenta incrível de colagem, que é quando a gente vai realizar exames de estruturas muito extensas e que às vezes a gente precisa fazer 2 aquisições para ver toda essa estrutura. A gente aqui tem uma ferramenta que a gente consegue colar e ver essa estrutura num todo, tá? O que facilita o médico na hora de fazer o diagnóstico. Isso é uma ferramenta incrível. A gente tem outros processamentos também de filtro, que a gente consegue dar um upgrade, a gente consegue fazer com que o processamento da imagem fique muito bom, com a qualidade muito boa, assim podendo destacar, por exemplo, procedimentos de pique, de sonda, a gente consegue destacar também pneumotórax, caso o paciente venha a ter, a gente consegue fazer uma supressão óssea, que é um pós-processamento, que a gente acaba suprimindo ali as costelas, as vértebras, e assim facilitando o médico visualizar melhor a área pulmonar, tá bom? Então aqui a gente também tem essa característica aqui desse monitor secundário, o que é incrível, porque todos os operadores, quando eles estiverem com o tubo voltado para um outro lado, né, no momento que ele estiver posicionando os pacientes, eles conseguem fazer alteração de várias ferramentas, porque as ferramentas que tem aqui, elas também se repetem aqui. A gente tem aqui alguns fatores técnicos, que é onde são os operadores mais utilizam, que é o KV e o MS, eles também conseguem fazer alteração aqui. É uma tela altamente responsiva, tá? É uma tela de 10.1 polegadas, então uma tela grande. E aí a gente tem aqui também essa coluna, né, que é uma coluna fixa. A gente tem ali uma comunicação que é muito bacana. Aqui, isso aqui, ela informa qual é o status do sistema, tá? Nesse momento, diz se ela estiver piscando, se ela estiver verde. Se eu, por exemplo, acionar aqui o botão stop de parada, ele fica sinalizando que o equipamento está parado, que não pode mover. Isso facilita a pessoa que está trabalhando, ela já vê que o carrinho está inoperante para poder trabalhar naquele momento. Tá? Então, é um equipamento muito bacana, com alto desempenho, um software que oferece uma alta qualidade de imagem e que eu tenho certeza que vai agradar todos aí no trabalho no âmbito hospitalar, tá bom?
Meu nome é Eduardo Diago, sou responsável pela modalidade de tomografia no Brasil. A gente está lançando aqui na JPR nosso novo tomógrafo, que é o Revolution Aspire. Revolution Aspire, ele é um equipamento totalmente repaginado para atender as necessidades mais complexas do dia a dia, da rotina clínica. Um equipamento ideal para uma clínica iniciando uma atividade, para um hospital, um pronto atendimento. Ele é um equipamento que ele vai te entregar qualidade de imagem excepcional para toda a radiologia geral, com exceção da cardiologia. Diferenciais do equipamento, fluxo de trabalho totalmente repaginado, diminui a interação da quantidade de cliques do operador com o equipamento. Com isso, você torna o fluxo de trabalho, o processo de aquisição, reconstrução, muito mais intuitivo. Você diminui a chance de erro, diminui a chance de ter que reconvocar um paciente, por exemplo, que é uma dor de cabeça grande, geralmente. Você dá uma imagem mais homogênea para o médico, independente do grau de experiência do operador, você vai ter uma imagem, uma qualidade de imagem muito mais homogênea, um realce do contraste muito mais homogêneo. Esse é um dos diferenciais do equipamento, que ele também é robusto. Detector totalmente repaginado, o mesmo processo de aquisição de imagem da plataforma Premium, um detetor mais sensível, com menos perda, uma conversão melhor entre radiação e sinal de imagem, economia de dose de radiação com isso, menos ruído na imagem, economia também da injeção de contraste, que a gente sabe que o contraste está em falta no mercado. Esse é o Revolution Aspire, venham conferir, estamos aqui até domingo. Muito obrigado. Olá, eu sou o William Loyola, sou gerente de produtos para a linha de raio-x da IMEX Medical Group. Nós estamos aqui na JPR 2023 para apresentar alguns produtos, entre eles o nosso sistema de radiologia digital. Aqui nós temos o software do console para aquisição das imagens de raio-x. Nesse caso eu vou escolher meu paciente, clico 2 vezes sobre ele, vou fazer um exame de tórax, então eu posiciono o detector no book mural ou na mesa, posiciono o meu paciente, determino qual será a técnica a ser aplicada e peço para ele se posicionar. Nesse momento, faço o disparo, a imagem foi captada pelo detector, foi transmitida aqui para o meu sistema, em 3 segundos a imagem está na tela, com mais 5 segundos ela está totalmente acabada. Eu simplesmente vou ajustar a minha imagem com relação a recorte, posso trabalhar com brilho e contraste, conforme o gosto e a anatomia que eu estou executando o exame. Faço a lateralidade. Caso eu tenha alguma necessidade de aplicação de texto, eu posso clicar na ferramenta de texto e escrever lá o nome que eu quero, ou, se eu já tenho alguns textos pré-dispostos, né, ou pré-escritos, eu simplesmente venho aqui, escolho e seleciono onde eu quero colocar. Se eu não gostar, simplesmente eu apago, está pronto. Nesse momento, eu posso imprimir o meu exame caso eu tenha uma impressora no meu sistema, ou enviar diretamente para o PACS. Nesse nosso caso, eu vou simular uma impressão. Clico, escolho qual o layout, posiciono o filme e digo para ele imprimir. Ao sair, eu clico no botão de finalizar estudo e ele foi para o PACS. Finalizou meu trabalho, meu fluxo de trabalho já foi resolvido. O nosso sistema de book mural permite que o book mural vá até 35 centímetros do chão. Com isso, eu tenho uma maior segurança para pacientes com dificuldade de locomoção, pacientes idosos, crianças, onde eu não preciso de nenhum anteparo para que ele suba para fazer os exames. Então, por exemplo, se eu vou fazer o meu exame de joelho, eu vou fazer mais ou menos nessa altura aqui, ó. Pronto, ó.
eu não precisei subir em nada, muito mais seguro. Né? Caso eu precise, também seja um paciente grande, né, um paciente alto, ele vai até 1,85 m e eu consigo trabalhar aqui, ó, certinho para fazer aí os nossos exames, seios da face, né, entre outros. Ele é um sistema com contrapeso, onde ao acionar o botão para liberar o freio eletromagnético, ele já tem por padrão a subida. Aí a descida é muito fácil. Simplesmente solta, travou e pode estar pronto para fazer os exames. O nosso equipamento de raio-x, nós temos ele na versão digital e também na versão analógica, caso precise. Na versão digital eu tenho a opção de trabalhar com detector wireless, tenho 3 tipos de detector wireless, ou seja, o 35 por 43, o 43 por 43 da família Mars V, com pixel de 150 microns, 6.4 megapixels nesse formato, ou 9 megapixels no formato 43 por 43. Tem o Mars 1417X, que já é um equipamento mais moderno, né? Aguenta 300 kg, pixel de 100 micro, equivalente ao pixel da mamografia, de alguns mamógrafos digitais. E eu tenho ele com cabo, que aí é uma solução legal quando é só uma sala, né, não vai ter eleito, eu coloco uma placa na mesa e uma placa no multimural. E aí não preciso ficar virando, não preciso ficar tirando para levar de um lado para o outro e principalmente não preciso rotacionar a placa, né? Mas tudo vai depender da minha aplicação. Preciso que seja wireless, perfeito, esse é o melhor equipamento. Assim, é o Fusquinha, serve para tudo. O software dele permite fazer montagem de imagens, né, imagens panorâmicas e coluna total. O equipamento eu tenho os comandos eletromagnéticos, então freio eletromagnético, para subida, descida, direita, ou profundidade. Só que para o técnico ganhar tempo, estou trabalhando com digital, preciso agilizar. E aí os botõezinhos laranja com esse carinho aqui, dependendo de como o técnico quer trabalhar. Apertei, eu faço aqui. Eu não estou limitado aos botões. Então um posicionamento muito mais rápido, muito mais prático. Se eu precisar fazer um exame angular, né? Até o Homem-Aranha a gente consegue pegar lá em cima. Um botão só aqui, não fica aquele negócio que vai caindo com o tempo, né? Nesse movimento. Ah, William, mas chegou um paciente com maca, um paciente com cadeira de rodas, e aí? Não dá para subir, né? Tá meio difícil. Ok, então vamos trazer pra cá. Eu vou pegar minha mesa, vou levar para o final. O paciente cabe aqui? Não, tá meio aqui de lado. Trazer pra cá. E aí assim eu faço isso. Terminou, volto.